Olá, na noite dessa quarta-feira, o Senado Federal aprovou em votação final o projeto que trata do sistema de proteção social dos militares. Esse projeto, em relação a polícias militares e corpos de bombeiros militares, atende a um comandamento constitucional incluído pela emenda da reforma da Previdência. Desde que foi alterada a Constituição, as regras gerais de inatividade e pensões para as polícias militares e corpos de bombeiros militares são assunto de lei federal. O projeto de lei aprovado pelo Senado segue agora, portanto, para a sanção presidencial. E uma vez sancionada, essa lei vai alterar o Decreto-Lei 667, que organiza as polícias militares e corpos de bombeiros militares. Lá no artigo 24 e nos seguintes, ele vai tratar de regras gerais de inatividade e pensão. E quais são as regras trazidas por esse projeto? Por exemplo, que os direitos, deveres, a remuneração e outras situações especiais serão tratadas por lei estadual. Volto a dizer, remuneração. Houve uma adaptação, um reajuste, uma reestruturação da carreira das Forças Armadas no que tange a vencimentos. Isso não se aplica às corporações militares estaduais. Afinal de contas, a remuneração é tratada por cada estado. Em relação às regras de inatividade e pensões, a remuneração do militar inativo nos estados será calculada com base no posto ou graduação que esse militar possuir quando da sua transferência para a inatividade. E ela deve obedecer a alguns critérios para que seja calculada. Ela pode ser integral, se esse militar satisfizer a dois requisitos: se ele cumprir o tempo de serviço necessário e se ele cumprir o tempo de serviço militar necessário. E ela será proporcional se ele não cumprir ou cumprir em parte esses quesitos e se enquadrar nas cotas de reserva remunerada proporcional. Nós vamos tratar agora então de dois requisitos. Primeiro é aquele que garante o direito da transferência a pedido para a reserva remunerada. Esse é tempo de serviço. E segundo, o tempo que garante a integralidade na reserva remunerada. Esse é o tempo de serviço militar. O tempo de serviço é o tempo total, contando inclusive aquele tempo de contribuição em outros regimes, o tempo averbado. Esse tempo tem que ser no total 35 anos para quem ingressar a partir de agora nas corporações. Para quem já está nas corporações e completa o tempo de serviço até 31 de dezembro de 2019, o tempo atualmente previsto nas legislações estaduais, todos os direitos e garantias estão assegurados pelo projeto. Essa data pode ser estendida até 31 de dezembro de 2021, para quem completa o tempo até 31 de dezembro de 2021, mas para isso precisa de um decreto do governador de cada estado, expedido em até 30 dias depois que for sancionada a lei. Para quem está atualmente nas corporações, mas não tem tempo ainda para pedir a transferência para a reserva, essa pessoa, esse militar, deverá cumprir o tempo que falta acrescido de 17% ao tempo que falta. Lembrando que esse é o primeiro requisito, o que trata do direito de pedir a transferência para a reserva remunerada. Agora, nós vamos falar do segundo quesito, o que garante a integralidade na reserva remunerada. Esse requisito é o tempo de serviço militar. Tempo de serviço militar, se cumprido na íntegra, garante a integralidade. Se não cumprido na íntegra, garante a proporcionalidade da remuneração na inatividade. O tempo de serviço militar é a soma do tempo de serviço às corporações militares. Então, se o militar serviu às Forças Armadas, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, esse tempo é uma somatória deles. E qual é o tempo mínimo? O tempo mínimo será de 25 anos de serviço militar para quem for para a reserva até 2022. A partir de 2022, esse tempo aumenta até em 2037 ser de 30 anos de serviço militar. O cumprimento desse tempo na sua totalidade garante, portanto, a integralidade na reserva remunerada. Qualquer cumprimento parcial desse tempo garante apenas remuneração proporcional. Então, suponhamos que o militar tivesse o tempo de serviço necessário para a transferência para a reserva, mas não tivesse o tempo militar necessário, ele poderia então ser transferido para a reserva remunerada, mas sem remuneração integral. Recapitulando então, a integralidade na reserva ela é assegurada para aqueles que cumprirem dois requisitos, o tempo de serviço e o tempo de serviço militar. Ainda sobre a remuneração dos inativos, ela será revista todas as vezes que houver revisão do pessoal da ativa. A isso dá-se o nome de paridade. O militar reformado por invalidez decorrente do serviço será reformado com remuneração integral também.
cada estado vai legislar sobre os requisitos compulsórios de transferência para a inatividade. Podem ser requisitos relacionados à carreira ou também a idades limites. A pensão militar também é prevista com integralidade e paridade, e a relação dos beneficiários das polícias militares e corpos de bombeiros militares deve ser a mesma que a dos beneficiários das Forças Armadas. A alíquota aplicada às polícias militares e corpos de bombeiros militares deve ser a mesma aplicada às Forças Armadas, e essa alíquota será paga por todos, ativos, inativos e pensionistas. A partir de 2025, cada estado vai poder alterar essa alíquota, mas de acordo com limites estabelecidos numa lei federal. O projeto também prevê que sempre que houver alteração nas regras de inatividade e pensão aplicadas às Forças Armadas, deverá ocorrer igualmente às polícias militares e corpos de bombeiros militares para a manutenção da simetria entre os militares do Brasil. A proposta ainda prevê requisitos para o ingresso de militares temporários e ela traz um comandamento expresso de que as regras previdenciárias aplicadas aos civis não podem ser aplicadas aos militares. Nós permanecemos acompanhando, lembrando que essa proposta foi aprovada já pelas duas casas do Congresso Nacional e agora aguarda sanção presidencial.